Olá, tudo bem? Sou eu, Oliveira. Como que vocês estão? Antes de eu começar a falar qualquer coisa, eu vou pedir um favor a vocês. Se inscreva no canal, compartilha, dá um like, faça comentários, tá bom? São dois vídeos que eu vou fazer um vídeo só. E eu vou só abrir aqui para saber qual é o nome do canal, porque eu esqueci de pegar aqui e falar de cabeça, porque são dois vídeos, então caso você queira, é só você ir nesse canal, ver outros vídeos do canal, tá? E dentro disso, você querendo se inscrever lá também, você se inscreve, tá? O nome do canal é Mistério de Elohim. Deixa eu ver se aparece. Mistério de Elohim. Mistério de Elohim, tá vendo? Esse é um vídeo que fala da origem oculta de gigantas. Gigantas. Deixa eu ver aqui o outro. Qual é o nome desse canal? A mesma coisa. Você querendo, você vai lá, vê outros vídeos no canal e se inscreva. É a mesma coisa. Sem querer, eu peguei dois vídeos do mesmo canal. Tá? Sem querer, eu peguei dois vídeos do mesmo canal. O nome do vídeo é Origem... Não. Qual o nome aqui? Brasil, a origem do povo brasileiro. Brasil, a origem do povo brasileiro. Esse aqui é o vídeo do nome original que eu estou passando pro meu canal. E deixa eu só confirmar aqui, que eu acho que entrou sem querer. Olha que houve com essa internet hoje. Canal é isso mesmo. Então, gente, agora que eu já apresentei aqui o canal, hoje, 25 de janeiro de 2023, às 9 horas e 53 minutos, neste belo dia, um dia que não está sol, que não está nublado, mas que está um ótimo dia temperado, que qualquer um adoraria ficar na cama dormindo, porque não está calor nem está frio. Mas, enfim, hoje eu vou falar sobre a origem do povo Yalhudim, ou Canaã, ou israelita, ou judeu, não importa o nome que você dê. Cananeu, cananita, ou qualquer outro povo que você queira dar o nome. Sumério, ibérico e assim vai, tá? Mas deixa eu te falar uma coisa. Esses dois vídeos retratam de povos antigos, que eles adoram falar que é anterior ao Egito. Só que isso aí é uma maneira que o sistema maçom, junto com o sistema Illuminati, inventou para enganar você, que adora andar com a Bíblia embaixo do braço, de terno e gravata ou vestido longo, falando que é servo ou serva de alguém. Por quê? Porque quando você pega o livro de Gênesis da Bíblia e você começa a entender e a ler e entender a Bíblia, automaticamente você começa a entender que o Egito não é mais velho do que Adão e Eva. O Egito não é mais velho do que os filhos de Adão e Eva. O Egito não é mais velho do que Noé. O Egito não é mais velho do que os filhos de Noé. Não é. Porque, na verdade, o Egito só passou a ser chamado de Egito de um tempo para cá, porque o Egito tinha um outro nome. Tá? O Egito tinha outro nome. Depois eu caço aqui, na hora que eu estiver formatando o vídeo, eu vou caçar aqui o nome original do Egito e vou escrever em alguma parte do vídeo o nome. Talvez seja até nesse momento que eu estou falando aqui agora, eu escrevo o nome. Se eu achar, porque eu sei que o Egito tinha outro nome. Porque, na verdade, o Egito vem dos sumérios.
E os sumérios, na verdade, são os primeiros habitantes da terra do Egito. Os teólogos, os paleontólogos, os, os homens que tratam a ciência da história, que estudam a Bíblia, têm mania de falar que um dos 3 filhos de Noé fundou o Egito. Mas eu não estou querendo saber se foi Sete, se foi Cã, se foi... Enfim, não interessa. Se foi os filhos de Adão, se foi os filhos de Noé que fundou o Egito, não interessa. Se foi os gigantes que fundou o Egito, também não interessa. O que interessa para você entender uma coisa simples é o seguinte: é que a única forma que você tem na sua vida de você não ser enganado pela maçonaria, pelos Illuminati, pelo sistema de televisão, pelo sistema de internet, pelo sistema de rádio, ou até mesmo dentro da religião que você vai, é você estudar a Bíblia. É você conhecer profundamente essa pessoa que está falando com você. Saber se é casado, se é casada, se a mulher gosta de ter autoridade sobre o marido na rua, dentro de casa, como que são os filhos desse casal, se a pessoa é separada, se a pessoa não é separada. Porque como é que você pode confiar a sua vida espiritual, que é a coisa mais importante na sua vida, para qualquer pessoa que se diz que é pastor? E eu não considero nem mulher pastora, porque isso não existe na Bíblia. A Bíblia não autoriza cargo ministerial à mulher. A Bíblia não autoriza. A Bíblia não autoriza a mulher a ensinar a homem. A Bíblia não autoriza a mulher a ter autoridade sobre homem. Pregar o evangelho, uma criança de 1 ano de idade pode pregar, porque a pregação do evangelho é livre, porque quem move a pessoa para pregar o evangelho é o Espírito Santo. Pregar o evangelho, qualquer pessoa pode pregar, preto, branco, gordo, magro, mulher, homem. A partir do momento que tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, assim disse o Salvador, que você conhece como Jesus, ali eu estarei no meio. Ali ele não precipitou-se em falar que só deveria ser homem, ou só mulher, ou só criança, ou idoso. Mas ali ele falou claramente, aonde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, estarei no meio. Por isso que eu não falo mal mais, porque logo que eu me converti, que eu descobri a verdade, eu comecei a meter pau nas placas religiosas, mas depois eu parei e comecei a entender esse versículo. Porque se você está em qualquer lugar e ali 2 ou mais estiver falando em nome do Salvador, que muitos conhecem como Jesus, mas eu já estou cansado de falar que é um nome pagão, que é um nome que xinga, que é um nome que ofende, que é um nome que humilha, porque significa o quadrúpede que voa, ou o cavalo que voa, ou o jegue que voa. O Jesus tem essa denominação, fora a própria letra J, que não existia, só veio existir de 500 anos para cá. Segundo historiadores que conseguiram entender de onde que surgiu a letra J, começou a oficializar a letra J a partir do ano de 1560, dessa era que estamos, e até 1950, mais ou menos, as Bíblias vinham escrito Iesus, 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 que Iesus é a forma grega de se escrever. Por isso que eu gosto de falar Salvador sendo Jesus, Criador sendo Deus, porque Deus também é um nome que xinga, é um nome que compara ao paganismo, porque Zeus é derivação de Zeus. Enfim, isso aí são vídeos passados que eu já estou cansado de explicar e eu viro e mexo. Eu falo de novo para você que nunca escutou ou para você que já escutou algumas vezes, ver se entende e vá buscar a verdade estudando. Mas vamos lá. Então, quando eles lançam esse tipo de vídeo, eu gosto pela parte histórica do vídeo, porque mostra coisas do passado, mostra coisas que a sociedade hoje não conhece, que eu mesmo, muitos vídeos que eu vejo, eu fico assim, a boca aberta, porque são coisas que a gente não imaginava que algum dia existiu ou que existe. Eu peço para você ver esse primeiro vídeo, que eu vou botar, é um vídeo do Mapa do Brasil, que eles estão falando que o povo brasileiro é o povo descendente de Noé. Mas, na verdade, todos nós somos descendentes de Noé. Porque se houve-se o dilúvio e só ficou 8 dentro da arca, todos os povos do planeta é descendente de Noé.
Mas ele falou coisas interessantes ali que é bastante bacana você saber. Pindorama. Pindorama não é um nome para a terra brasileira, e sim para a parte de cima da América do Sul, ali onde que está Venezuela, Colômbia, enfim, por ali, tá? Por ali. Pindorama, porque eles achavam que ali tinha muito ouro, tinha cidades perdidas, etc. Tal. Mas é bacana você saber, então eu espero que você veja esse vídeo. Quando esse vídeo acabar, eu faço um outro vídeo e eu vou falar de alguns versículos relacionados a esse primeiro vídeo e ao segundo vídeo. Ali também vou pedir para você fazer oração e automaticamente também vou fazer uma oração, tá bom? O meu nome é Oliveira e desde já eu te peço, entenda, o meu nome é Oliveira e eu te peço, se inscreva no canal, compartilha e dê um like. Por favor, faça comentários positivos para que você venha ajudar outras pessoas. E mais, pegue esse vídeo, compartilhe no seu grupo religioso, no seu grupo de amigos, no seu grupo familiar, para pessoas virem discutir, para pessoas virem saber melhor sobre as coisas que estão acontecendo no mundo espiritual e no mundo físico. Sejam abençoados. Tchau. Daqui a pouquinho eu volto. O Brasil, a nação de muitos povos. Você conhece a origem étnica dos povos que habitam o Brasil? Segundo as escrituras sagradas, os povos do Brasil são descendentes diretos sanguíneos do próprio Noé, através de seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Neste vídeo, eu irei mostrar a origem étnica dos povos que vieram para o Brasil e os que já aqui estavam. Muitos brasileiros acham que não tem origem nenhuma, mas neste vídeo eu irei mostrar a genética do Brasil segundo as escrituras, de quem os brasileiros descendem. Eu venho pedir aqui que todos assistam o vídeo até o final e que deixem o seu like, que isso ajuda bastante a eu continuar trazendo vídeos sobre origens e sobre vários outros assuntos envolventes a teologia para todos vocês. Comentem e deixem o seu like. Fiquem com o vídeo. A terra brasileira, ao longo do tempo, desde 1500, teve alguns nomes. O primeiro nome dado pelos povos indígenas que aqui estavam, que moravam já aqui no Brasil, descendentes primordiais de Togarma misturados com Cã, o nome dado pelos indígenas ao Brasil original era Pindorama. Pindorama foi o primeiro nome da terra brasileira dada pelos indígenas. Ao longo do tempo, o Brasil, antes de ser chamado de Brasil, teve vários e vários outros nomes, como por exemplo, Ilha de Vera Cruz, logo após Terra Nova, Terra de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz, até chegar finalmente ao nome Brasil. Mas qual é a origem do nome Brasil? O que significa e de que língua veio esse nome Brasil? A origem do nome Brasil vem da madeira vermelha pau-brasil. A sua origem etimológica vem de uma palavra celta que é barquino e em espanhol passou a ser barcino ou bracino e depois veio a se chamar Brasil. Alguns dizem que o nome Brasil pode ter uma origem fenícia hebraica. Eles vêm dizer que a madeira vermelha ganhou o nome de Brasil por conta de um judeu que se chamava Barzilai. E daí teria vindo então o nome Brasil de Barzilai, do fenício hebraico. Mas agora passando para a origem étnica do Brasil,
O Brasil, na verdade, ele já era habitado por povos indígenas, que nos vídeos aqui do canal eu já falo a respeito da origem dos povos indígenas, que são descendentes de Togarma, ou seja, os povos indígenas que habitaram o Brasil e habitam até hoje o Brasil são descendentes de Togarma misturados com uma tribo camita. Muitos são aqueles que dizem que o primeiro povo brasileiro foi o povo português de Portugal, mas na verdade os povos indígenas, os índios, já habitavam aqui no Brasil há um bom tempo. Inclusive, existem várias tribos indígenas, como os Tupi-Guarani, entre várias outras tribos indígenas. Como já dito, os indígenas são descendentes de Togarma. Togarma é o pai dos asiáticos. Já foi descoberto que os indígenas, na verdade, eles não são nativos do Brasil, mas eles vieram da Ásia e vieram para o Brasil. E então, aqui no Brasil, eles estão habitando até os dias de hoje. Mas, na verdade, o seu DNA é asiático, ou seja, da descendência de Togarma. Agora, como nós sabemos, o Brasil foi uma colônia portuguesa, né? Uma colônia de Portugal, ou seja, os portugueses vieram para cá, para o Brasil, juntamente com os espanhóis. E então dividiram o Brasil, o território brasileiro, vindo esses dois povos, os portugueses e os espanhóis, os quais são descendentes dos antigos celtas. Ou seja, os celtas são descendentes de Rifate, um dos descendentes de Jafé, ou seja, povos brancos que vieram para a terra do Brasil. A maioria dos sobrenomes dos brasileiros são sobrenomes de origem portuguesa e de origem espanhola. Isso é muito comum no Brasil, sobrenomes portugueses. Além dos portugueses e dos espanhóis e dos índios, o Brasil também recebeu uma grande imigração por conta da escravatura negra africana de vários africanos, de pessoas negras, descendentes de Cã. Para quem não sabe, eu fiz um vídeo da origem de todos os negros, segundo a Bíblia. E quem quiser assistir, está no canal, é só procurar. Ou seja, o Brasil teve também uma grande população africana, vinda por conta da escravatura até o Brasil. Os negros são descendentes de Cã, dos seus filhos Cuxi, Mizraim e Puti. Estes são os pais dos povos africanos, dos povos de pele negra. Agora eu irei dizer a respeito dos grupos étnicos do Brasil, dos menores aos maiores. Lembrando que o Brasil tem cerca de 210 a 212 milhões de habitantes. Agora eu irei estar falando a respeito dos grupos étnicos que compõem a nação brasileira. Todos eles, cada um deles, em números atuais nos dias de hoje. Começando pelos jafeitas, os povos brancos que habitam o Brasil. Irlandeses, cerca de 70 mil descendentes no Brasil. Croatas, 75 mil descendentes no Brasil. Húngaros, 80 mil descendentes no Brasil. Lituanos, 100 mil descendentes no Brasil. Armênios, são povos, todos estes são povos europeus. Armênios, 100 mil descendentes no Brasil. Austríacos, 100 mil descendentes também no Brasil. Romenos, cerca de 200 mil descendentes no Brasil. Chineses,
250 mil descendentes. Para quem não sabia, o Brasil também tem uma forte migração chinesa para o Brasil. Russos, povos que são loiros, em grande parte. 340 mil descendentes de russos no Brasil. Tchecos, 500 mil descendentes no Brasil. Suíços, cerca de 500 mil descendentes no Brasil. Indígenas, os famosos povos indígenas que chegaram primeiro no Brasil. Cerca de 817.963 descendentes no Brasil. Os índios se misturaram fortemente com as outras etnias, o que fez com que eles ficassem bem misturados nos outros povos de outras etnias, dos negros, dos brancos, entre outras etnias, também dos asiáticos, que acabaram se misturando. Holandeses, cerca de 1 milhão de descendentes no Brasil, 1 milhão de holandeses. Ucranianos, povos que também são muito loiros, né? Também tem ruivos. Cerca de 1 milhão de descendentes no Brasil. Poloneses, cerca de 1,8 milhão de descendentes no Brasil. Franceses, que também são povos jafeitas, cerca de 2 milhões de descendentes no Brasil. Lembrando que no Brasil não só existem sobrenomes de origem portuguesa ou de origem espanhola, mas também existem sobrenomes franceses, italianos, holandeses, russos, alemães e etc. Japoneses, cerca de 2 milhões de descendentes no Brasil. Para quem não sabe, o Brasil também teve uma forte mistura com os japoneses no navio Kasatomaru. O Brasil também teve descendentes de Sem, os semitas, tendo sírios, 4 milhões de sírios no Brasil, juntamente com 7 milhões de libaneses no Brasil também. Além dos libaneses, nós também tivemos a forte mistura com os povos mouros, que estima-se cerca também de 5 milhões de descendentes misturados no Brasil. Nós também tivemos a forte mistura judaica, sefardita e askenazita no Brasil, que estima-se cerca de 100 a 120 mil descendentes no Brasil. Agora indo para os mais numerosos, as 4 etnias mais numerosas do Brasil. São elas os espanhóis, com cerca de 15 milhões de descendentes no Brasil. Os africanos, os negros, com cerca de 15 milhões também de descendentes no Brasil. Italianos, 30 milhões de descendentes no Brasil. Uma curiosidade é que o Brasil é o segundo lugar onde existe mais italianos fora da Itália. Em primeiro lugar são os portugueses, com cerca de 170 milhões de descendentes no Brasil. Esse foi um vídeo a respeito das origens do Brasil e dos povos que aqui habitam. E o Brasil é sim a terra dos filhos de Noé, porque aqui no Brasil tem praticamente todas as etnias do mundo. Eu também esqueci de mencionar que no Brasil também existem os ciganos, aos quais se dividem nos Ron-Calon e nos Sinti. Então esse foi mais um vídeo a respeito das origens dos povos, focando a respeito dos povos do Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like. Quem assistiu até aqui eu agradeço e fiquem todos com Deus.
Agora que você viu esse vídeo, vamos fazer a oração? Vamos. Vou contar até 3, você faz a oração. Agora que você deu a pausa, fez a oração buscando o Espírito Santo e fez a oração pedindo ao Criador que eu tivesse o Espírito Santo para que tudo que eu viesse falar não viesse de mim, mas sim do Criador, eu vou fazer uma pequena intercessão por você, por mim, pela minha família e, se você permitir, pela sua família. Tá bom? Amado Criador, clamo a Ti misericórdia sobre a minha vida e sobre a vida dessa pessoa que está agora escutando a minha voz e vendo esse vídeo. Clamo a Ti, Pai, que através da Sua graça, da Sua bênção, da Sua misericórdia, perdoe todo e qualquer pecado que eu tenha cometido contra Ti e contra o meu próximo. Da mesma forma, também clamo por essa pessoa, que Tu venha perdoar o pecado dessa pessoa, que ela tenha cometido contra Ti e ao próximo. Fortalece a nossa mente, o nosso ser, para que através da Tua palavra, para que através do Seu agir, do seu comprometimento que você tem por aqueles que te amam, cada vez mais venhamos errar menos e que através disso possamos dar ao povo desse planeta que estão perdidos um caminho, uma luz para a salvação. Clamo por cada filho, filha e neto meu que esteja doente, precisando do Teu Espírito Santo, precisando da cura e do equilíbrio intelectual, da cura física, que Tu venhas agora agir na vida de cada um desses e dessas, começando pela minha própria vida. Também peço por esse homem, por essa mulher, caso venha ter proles, por cada filho, sobrinhos, netos, pai, mãe, que Tu haja agora com Teu Espírito Santo sobre essa pessoa, curando e libertando. Aonde dentro dessa casa, ou na casa dessa pessoa, no trabalho dessa pessoa, tiver um demônio escondido, tiver um guia, tiver uma entidade atrapalhando a forma de pensar, atrapalhando o trabalho, alguma coisa que foi ofertada na encruzilhada, no cemitério, no rio, na pedreira, na cachoeira, no lago, no brejo, na lama, dentro de uma catatumba, dentro de um defunto, dentro de animal morto. Lança Teu fogo santo agora, consumindo esse trabalho, consumindo essa maldição, consumindo essa oferenda aos demônios e ao diabo. Liberte essa pessoa da mesma forma que também, esse caso tenha sido feito para mim ou para algum filho, filha minha, neto, neta. Também lança Teu fogo consumindo e destruindo esse trabalho, essa oferta, essa oferenda ao diabo. Proteja tanto a mim quanto essa pessoa que está me vendo, me escutando. Não deixa a bala perdida atingir essa pessoa, não deixa o malfeitor, o assassino, o sanguinário, o ladrão ver esta pessoa. Da mesma forma, peço para mim, Pai. Clamo a Ti misericórdia, que através de Seu Filho amado, o meu Salvador, o nosso Salvador, clamo a Ti e Te peço muito obrigado, assim seja, muito obrigado. Então, meus caros amigos e amigas, meus colegas, caso você use óculos, está na hora de botar o óculos que a gente vai ler a Bíblia. Eu te peço, tenha paciência, porque se você está passando por uma privação, se você tem filhos e filhas e netos nas drogas, tenha paciência. Não é você gritando, não é você chorando, não é você esperneando, não é você chamando o vizinho para se meter na sua vida ou o parente que vai resolver. Mas põe seu joelho no chão e clame. E tudo aquilo que no seu passado, no passado dos seus pais, dos seus avós, foi oferecido ao diabo, quebre com teus lábios, quebre com tuas ações esse maldição, esse feitiço que foi feito, que hoje está sobrecaindo sobre seus filhos ou até sobre você mesmo. Busque o Espírito Santo, porque as coisas há de acontecer. Bom? O telefone tocou, tive que atender e no fim era bobeira. Então, vamos lá em Lucas, capítulo 19, versículo 12.
Lucas 19:12. Essa leitura aqui é sobre os dois vídeos, tá? Mas essa leitura aqui é para você entender o seguinte, olha só, eu vou ler, tá? Lucas capítulo 19, versículo 12, vou ler. Então disse, certo homem nobre partiu para uma terra distância com o fim de tornar posse de um reino e voltar. Isso aqui é uma parábola, tá? Agora vamos lá em Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio capítulo 28. É o quinto livro. Vem Gênesis, Êxodo, Levítico e assim vai. Até tu achar Deuteronômio. Deuteronômio 28, 49. Eu vou explicar. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás. Vamos em Isaías 43. Isaías 43. Isaías 43, versículo 5. Vamos ler? Isaías 43, versículo 5. Não temas, pois porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Oriente e Ocidente, Norte e Sul. Leste, Oeste. Norte, Sul, Leste, Oeste. Os pontos cardinais. Não é uma cruz, tá? Porque uma cruz não é cardinal. Cardinal é aquele símbolo da Renault. Porque a extremidade de baixo, que aponta para baixo, que a extremidade que aponta para cima, é o mesmo tamanho, tá? A circunferência de um balão é igual dos dois lados, para baixo, para cima e para os lados. A circunferência, tá? Norte, sul, leste, oeste. Não é uma espada, nem tampouco uma estrela. É mais um desenho aproximado de um órgão feminino do que de qualquer outra coisa. E os ocultistas e os satanistas usam esse símbolo para representar o órgão sexual feminino, tá? Da mesma forma, a concha, o mesmo símbolo que o posto Shell ou Esso usava, uma concha, dentro da magia, dentro da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, dentro da magia negra, também é derivado do órgão sexual feminino. Enfim, o símbolo da flor de lis também, do sexo do órgão genital sexual feminino. Enfim, é tantos símbolos simbolizando o órgão sexual feminino e masculino. O mais famoso masculino que todo mundo conhece é o falo, que no centro do Rio tem lá em Washington, tem em Roma, bem no centro assim de Roma, da igreja romana. Enfim, é um falo. Mas a da mulher, existem mais símbolos simbolizando isso. Mas por que eu estou lendo isso para você? Porque o Criador, ele está falando que terra longínquas simboliza que alguém vai vir de lá para cá e esse alguém vai se juntar para guerrear contra o mal ou vai ser o próprio mal que vai ali para te aterrorizar. Hoje, por causa de celular, por causa da quantidade de pessoas que existe na Terra, não existe mais como você chegar e falar, essa língua eu não conheço. Porque de uma forma ou de outra você acaba encontrando alguém para falar o que a pessoa está falando, né?
ou o próprio celular, se a pessoa fala, o celular já decifra em letras ou até a própria voz para falar com você o que a pessoa está falando. Mas por que eu estou te falando isso? Porque dentro da profecia bíblica, isso já está desde o começo direcionado que Israel seria dominada por povos que eles não escutariam aquela fala até o momento daquele povo chegar. E o mais interessante é que ali, além de falar de Oriente e Ocidente, né, leste e oeste, não, oeste é para lá, leste é para cá, porque é onde que o sol nasce, é onde que o sol, né, se põe. Então, o que acontece? Para você entender o que eu estou falando, você tem que entender a história de quem são esses povos. Quando eu falo para as pessoas que esse rei que saiu de um certo lugar, que vinha como águia, é só você procurar quem é esse país que tem como águia, ou como fênix, ou como dragão que voa, que você vai entender. Aí você vai falar assim, mas é os Estados Unidos? Não. É Roma? Não. É quem? É só você procurar. Procure. Eu te garanto que você vai ficar bobo. E o mais engraçado é que ali se fala, na Bíblia, que é alguém que já era do meio de Israel e saiu para tomar posse de uma terra. E ali se tornou rei. E depois voltou falando numa língua que nunca ninguém tinha escutado. Engraçado, né? É engraçado e esquisito. Então você procura esse símbolo de águia nos países da Europa, nos países que tem a conveniência ali ao redor do Egito, Oriente Médio, que você vai entender o que eu estou falando. Mas você tem que procurar as bandeiras antigas, de 2000 anos atrás. A bandeira que simbolizava o país. Aí você vai descobrir que país é esse. Então, compreenda. O vídeo que eu vou botar agora é para você saber um pouco mais de história. Mas busque na Bíblia e na história humana para você aprender, para ninguém te enganar. Assista esse segundo vídeo. E claro, se inscreva no canal, compartilhe e dê um like, tá bom? Vamos lá, vamos pro vídeo. Bom vídeo. Geralmente, quando se fala de um povo que conheceu o Deus de Abraão, geralmente as pessoas sempre lembram do povo de Israel, de Moisés, da saída dos israelitas da terra do Egito e de todos os profetas ali do Antigo Testamento. Mas e se eu te dissesse que o povo de Israel não foi o primeiro povo a conhecer a Deus? E se eu te dissesse que houve um outro povo, existiu um outro povo na antiguidade que adorava e que acreditava no mesmo Deus dos israelitas, o Deus chamado de Yud-Rei Vav-Rei? Ficou curioso a respeito deste assunto? Eu peço que deixe o seu like e também o seu comentário e compartilhe o vídeo com pessoas que têm curiosidades a respeito dos povos antigos. Dito isto, fiquem com mais este vídeo. Este povo, eles eram conhecidos primeiramente através dos egípcios. Os egípcios que escreveram e falaram a respeito desta tribo que acreditava no Deus Yahvé, o mesmo Deus dos israelitas. Antes mesmo dos israelitas saírem da terra do Egito, eles já se denominavam como sendo um povo que acreditava em Yahvé.
Como muitas pessoas estudiosas a respeito da egiptologia, dos povos que habitaram o Egito, além dos egípcios, no caso, os povos Ixos. Os Ixos, para quem não sabe, eram um grupo de povos de origem asiática, um grupo de povos de origem semítica. E este povo, ao qual eu estarei falando agora mesmo para todos vocês, era um povo de origem semítica. Era uma das tribos dos Ixos. Essa tribo Ixa semítica, ela era denominada e chamada pelos egípcios de os Xaxu. Os Xaxu, eles eram uma das várias tribos que existiam no Egito na antiguidade, por volta de 1500 a.C., que habitaram ali na terra do Egito e que não eram egípcios naturais. Diferentemente dos egípcios, eles eram povos semitas, vindos do Oriente Médio e não ali do Egito, da Núbia ou de qualquer outra região do norte da África. Em egípcio, eles eram chamados de Xixu. Provavelmente, alguns dizem que a pronúncia era Xaxu, a pronúncia exata, que os egípcios chamavam esta tribo Ixa semítica, eles os chamavam de Xaxu. O que nós sabemos a respeito dos Xaxu é que eles eram realmente ali um povo semita e eles eram nômades de gado e eles tinham também uma língua semítica do sul do Levante, desde o final da Idade do Bronze até o início da Idade do Ferro, ou o terceiro período intermediário do Egito. Eles foram organizados em clãs tribais, era uma tribo ou um povo em si, que era Ixo, que era semita, mas que se dividia em clãs e em algumas tribos, sob um chefe tribal, que era o chefe que dominava todos eles, por assim dizer, e foram descritos como sendo, pelos egípcios, eles sempre foram descritos como bandidos, ativos desde o vale de Jezreel até Asquelon e principalmente em Sinai, na península do Sinai. Os egípcios, em si, eles detestavam todas as tribos ixas e todos os clãs de povos semíticos. Na maioria das vezes, os egípcios nativos, eles chamavam os ixos de bandidos, de ladrões do deserto, ou simplesmente piolentos, entre várias outras descrições que os egípcios os chamavam. Nós sabemos que os egípcios os chamavam de Xaxu, porém o termo Xaxu não era o termo ao qual os próprios Xaxu se chamavam, mas eles se chamavam por outros nomes, no caso nomes tribais. No geral, eles eram chamados por um nome, no caso de algum patriarca antigo que deu origem a todos eles. Alguns especialistas acabam dizendo que a etimologia do nome Xaxu seria, no caso, o egípcio Xixu, que originalmente poderia significar aqueles que se movem a pé. Já Levi Adams e Muniz, eles relatam a possibilidade de ter certas semelhanças a uma outra palavra egípcia que significa vagar. E uma alternativa semítica também já foi apontada, com o significado apenas de pilhar. Nós sabemos que a referência mais antiga conhecida aos Xaxu, ela ocorre em uma lista de povos da região da Transjordânia do século XV a.C., ou seja, 3.500 anos atrás. O nome aparece em uma lista de inimigos do Antigo Egito, inscritos nas bases das colunas do templo de Soleb, construído por Amenhotep III. E copiado mais tarde, no século XIII a.C., por Sete I ou por Ramsés II, em Amara West. A lista menciona 6 grupos de Xaxu, no caso os Xaxu de Shir, os Xaxu de Ribnen, os Xaxu de Ishmith, os Xaxu de Wever e os Xaxu denominados por um termo bem curioso e interessante que eu estarei falando neste vídeo agora, os Xaxu de Iahuer ou os Xaxu de Ihur. O outro grupo era chamado de os Xaxu de Psiups. Existem 2 textos egípcios, um datado do período de Amenhotep III, do século XIV a.C., isto é, 3.400 anos antes de Cristo, e outro da era de Ramsés II, provavelmente no século XII ou do século XIII a.C., referem-se aos Xaxu de Iahuer, ou seja, também chamados de os Xaxu de Ihur e também os Xaxu de Iahu.
Talvez o que vai mais chamar a atenção de todos é a respeito do nome, de que eles se identificavam, os Chashu de Yahvé, ou os Chashu de Yahweh, ou simplesmente os Chashu de Ihur. Em relação ao termo Yahvé ou Yahweh, Michael Stewart, ele observou que a tradução hieroglífica a respeito deste nome corresponde muito precisamente ao tetagrama aramaico hebraico Yahvé, ou Yud-Rei Vav-Rei, e antecede a ocorrência até então mais antiga encontrada do nome divino do Criador na pedra moabita, que era datada de 2.800 anos atrás. Agora, com esta descoberta, coloca pelo menos 500 anos mais antigo a respeito do nome do Criador. O grande especialista K. van der Thorn, ele conclui o seguinte, que por volta do século XV a.C., no caso 3.500 anos atrás, o culto a Jeová, ou Javé, ou simplesmente Yahvé, ele havia chegado primeiramente aos grupos edomitas e midianitas, que adoravam primeiramente a Yahvé como seu próprio Deus. Aí entra a questão bíblica de que a Bíblia dá total fundamento a esta conclusão, no caso do especialista, onde vai falar que os edomitas e os midianitas foram os primeiros a adorarem, no caso, o Deus Yahvé. Nós temos, por exemplo, a versão bíblica, onde vai falar a respeito do pai de Zípora, no caso, o sogro de Moisés, que no caso ensinou tudo o que Moisés sabia a respeito de Deus, ensinou tudo o que Moisés sabia a respeito da vivência com Deus, e inclusive foi na terra de Midian, na terra onde o seu sogro, que era um sacerdote, no caso do mesmo Deus dos israelitas. Reparem que, por conta de Jetro ser um sacerdote naquela terra, e inclusive a Bíblia destacá-lo como um sacerdote muito importante da terra de Midian, e por ser queneu, edomita, a divindade, no caso o Deus Todo-Poderoso, ele foi sim adorado e reverenciado primeiramente por tribos árabes, edomitas e árabes midianitas ali no Oriente Médio, na terra de Midian e na terra de Edom. Outro argumento muito forte, que também vai falar a respeito dos edomitas e midianitas como sendo os primeiros povos ou as primeiras tribos descendentes de Abraão a adorarem ao Deus Yahvé, é que, no caso, um personagem do Antigo Testamento, chamado pelo nome de Jó, ele é tido como sendo um governante edomita, um homem muito poderoso na terra de Uz, que é a terra de Edom, e os seus amigos, os seus 3 amigos, eles são descendentes de edomitas e também são descendentes de Abraão através de Quetura, como Elifaz, o temanita, que é descendente da tribo de Temã. Os midianitas e os edomitas, eles acabaram adorando ao Deus de seu ancestral Abraão, porque os edomitas, eles eram descendentes de Esaú, de Isaac e de Abraão, e também de Rebeca e também de Sara. Agora, os midianitas, eles eram descendentes de Abraão com a sua segunda esposa, Quetura, e eles sim conheciam a fé em Deus, apesar de eu não poder deixar de ressaltar aqui que muitos deles eram idólatras e serviam outras divindades. Mas a própria Bíblia vai declarar através de personagens bíblicos e também aqui da história egípcia, comprovando que tribos edomitas e tribos, no caso da parte de Midian, os midianitas, acreditavam no Deus Todo-Poderoso de seu ancestral Abraão. Como um dos amigos de Jó, que ele era descendente de Sua, que era um dos filhos que Abraão teve com Quetura. E no caso não eram midianitas, mas descendentes de uma tribo irmã dos midianitas, e que também demonstrou a fé em Deus. O mais fascinante de toda essa história bíblica é a respeito de Moisés, que Moisés, logo após ter matado um egípcio na terra do Egito, ele corre para a terra de Midian, no caso a Arábia, e ele vai, no caso, parar bem na casa de um homem que era sacerdote do Deus de Abraão, no caso, e se casou com uma de suas filhas, no caso, Zípora. A Bíblia vai nos informar que os quenezeus, muito provavelmente, eles também tinham a fé no Deus de Abraão, e muito provavelmente eram descendentes de Ismael por seu filho Quedmá.
E, por conta disso, um dos personagens bíblicos mais famosos do livro de Josué, no caso Caleb, seu companheiro e melhor amigo, era um judeu misturado com árabe, no caso Quenezeu. Mas como nós vamos saber que estes tais Xaxu, eles eram edomitas da descendência de Esaú e eles eram midianitas da descendência de Abraão com sua esposa Quetura? É muito simples. Nos textos egípcios, a localização deles é a localização da Transjordânia, a Jordânia. No caso, os edomitas moravam ali na Jordânia, nos montes de Seir, que as inscrições vão falar inclusive a respeito do Monte Seir, ou melhor, dos montes de Seir, e destas populações que vinham de lá, ou seja, edomitas, e além disso também vão falar a respeito da Península do Sinai. Nós sabemos que a Península do Sinai era a terra que era habitada originalmente na antiguidade pelos descendentes de Ismael e pelos descendentes de Midian. A terra dos descendentes de Abraão com Quetura foi muito maior do que simplesmente a Península do Sinai, até porque engloba atualmente toda a Arábia Saudita. Existem vários outros personagens do Antigo Testamento que também tinham uma relação de conhecimento a respeito do verdadeiro Deus da Antiguidade, o Deus de Abraão, como nós podemos ver o personagem Balaão. O personagem Balaão, ele é tido e ele é visto como sendo um midianita, e ele conhecia a fé no Deus Todo-Poderoso. Alguns vão dizer que Beor, que era o pai de Balaão, o rei Beor, ou melhor, o grande Beor, ele era um sacerdote da terra naquela época, e ele era um sacerdote de Deus, segundo alguns especialistas rabinos, que vão dizer que ele era um dos 7 sábios da antiguidade dos povos que não eram israelitas, mas eram semitas ali, irmãos dos judeus. Os 7 sábios, ou os 7 profetas, foram os 7 profetas enviados aos povos descendentes de Abraão, que não eram os israelitas. Mas isso vai ficar para um outro vídeo. Eu espero que todos vocês tenham gostado deste vídeo a respeito dos Xaxu, os edomitas e midianitas que acreditavam em Deus e cultuavam o Deus de Abraão antes mesmo dos próprios israelitas, com Jetro, com Jó e com outros personagens do Antigo Testamento. Fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal. Gente. Assim seja. Clamo a ti, Pai, te pedindo obrigado por mais uma vez você me dar essa permissão para que eu venha cada vez mais te adorar e te amar e pregar o Evangelho no teu nome. Clamo a ti, Pai, misericórdia sobre a minha vida. Da mesma forma, eu clamo misericórdia sobre a vida dessa pessoa que está me escutando. E eu peço, dê a essa pessoa o que ela procura e faça ela crescer. E caso para ela crescer ela tenha que primeiro cair, faça ela enxergar que tu és maravilhoso e bondoso. Muito obrigado, Pai. Tudo que eu peço para essa pessoa que está me escutando, eu também peço a mim, para mim e para os meus filhos. Muito obrigado. Se inscreva no canal, hein?